E aí, pessoal? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde a gente explora as maravilhas do universo e as maravilhas, dá para acreditar, da engenhosidade humana. Hoje, vamos pegar nossa máquina do tempo, não para ver dinossauro, tá? Mas para descobrir como as tecnologias do passado moldaram o mundão que a gente vive hoje. É como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada pecinha é uma invenção genial. Da simplicidade da roda até o poder da escrita, vamos explorar as invenções que transformaram a humanidade, levando a gente das cavernas para os prédios gigantescos, da fumaça dos sinais para os smartphones. Preparem-se para se surpreender com a inteligência dos nossos ancestrais e como as coisas que eles criaram ainda estão presentes nas nossas vidas. Se você curte tecnologia, história ou só quer saber como o mundo mudou tanto, fica ligado. E não esquece de dar aquele like esperto, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para não perder nada. Se preparem, porque a aventura começa agora. Vamos começar nossa viagem pelas invenções mais antigas e importantes, com uma que é a cara da gente, a roda. A roda é uma das invenções mais fundamentais da história da humanidade, e sua simplicidade esconde um impacto profundo e duradouro. Consegue imaginar um mundo sem roda? Sem essa invenção, nossa vida seria completamente diferente. Sem carro, sem bike, sem skate. A mobilidade que tomamos como garantida simplesmente não existiria. Até a pizza ia chegar fria. A roda não só facilitou o transporte, mas também influenciou a eficiência em diversas áreas do nosso cotidiano. Essa invenção, que parece simples mas é poderosa demais, mudou tudo na história da humanidade, transformando completamente a nossa relação com o mundo. A roda permitiu avanços tecnológicos que moldaram a civilização como a conhecemos hoje. Mas como e por que alguém inventou a roda? A necessidade de facilitar o trabalho pesado e aumentar a eficiência levou à criação dessa ferramenta revolucionária. As primeiras rodas não eram usadas para a gente se locomover. Elas foram inicialmente desenvolvidas para serem usadas em tornos de cerâmica, ajudando artesãos a criar vasos e outros objetos de barro com mais precisão e rapidez. Os arqueólogos descobriram que elas surgiram lá na Mesopotâmia, mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, para usar em tornos de cerâmica e para mover coisas grandes. A Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, foi o cenário perfeito para essa invenção florescer. Imagina o trabalho que dava para carregar coisas pesadas sem a roda. Era dureza. Antes da roda, as pessoas dependiam de força bruta e métodos rudimentares para mover objetos pesados, o que limitava muito o que podia ser transportado. A roda revolucionou o transporte, permitindo que nossos ancestrais movessem mais coisas com mais facilidade, dando um gás na agricultura, no comércio e na construção. Com a roda, foi possível criar carruagens e carroças, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas por longas distâncias. E essa mudança não foi só tecnológica, mas social também, impactando a forma como as sociedades se organizavam e se relacionavam. A roda permitiu a formação de mercados e centros urbanos, onde as pessoas podiam se reunir para trocar bens e ideias. É incrível como uma coisa aparentemente simples pode ter um impacto tão grande na civilização, mudando o rumo da história e abrindo caminho para novas descobertas. A roda não só facilitou a vida cotidiana, mas também abriu portas para inovações futuras, como a criação de máquinas complexas e veículos motorizados. A partir dessa invenção, a humanidade pôde explorar novos horizontes e alcançar feitos extraordinários. Não dá para falar de civilização sem falar de comunicação, né? Desde os desenhos nas cavernas até as mensagens instantâneas, a gente sempre buscou jeitos de registrar e compartilhar informações. Mas foi a escrita que revolucionou tudo, permitindo que a gente ultrapassasse as barreiras do tempo e do espaço.
A escrita surgiu na Mesopotâmia por volta de 3.500 anos antes de Cristo, e o primeiro sistema que conhecemos é o cuneiforme. Esse sistema, criado pelos sumérios, não usava letras e sons como a gente usa hoje. Eles gravavam símbolos em placas de argila molhada com uma ferramenta que parecia uma cunha, feita de bambu. Imagina a dificuldade. Cada símbolo cuneiforme representava uma palavra ou ideia, e aprender tudo isso levava anos de estudo. Era um sistema bem complexo, mas mesmo assim revolucionário. Pela primeira vez, a gente podia registrar pensamentos, histórias, leis e conhecimentos de forma permanente, passando tudo isso para frente, de geração em geração. Essa escrita cuneiforme dos sumérios era revolucionária para a época. Foi uma das primeiras formas de escrita desenvolvidas pela humanidade e permitiu que os sumérios registrassem tudo, desde transações comerciais até mitos e lendas. Imagina registrar seus pensamentos, sonhos, a história do seu povo em placas de argila. Era uma maneira de eternizar o conhecimento e garantir que ele fosse passado de geração em geração. Mas, falando a verdade, não era o sistema mais fácil de usar. A escrita cuneiforme exigia um aprendizado longo e árduo, e apenas uma pequena elite tinha acesso a esse conhecimento. Era complexo, cheio de símbolos, e você precisava ser praticamente um escriba profissional para dominar a arte da escrita. Cada símbolo representava uma palavra ou uma sílaba, e havia milhares deles para aprender. Mas a gente sabe que a mente humana não sossega enquanto não encontra uma solução mais fácil, né? A necessidade de simplificar a comunicação escrita levou a inovações incríveis ao longo dos séculos. E foi assim que, entre 2000 e 1000 anos antes de Cristo, em algum lugar ali no Mediterrâneo, um novo sistema de escrita começou a aparecer, o alfabeto. Esse sistema foi desenvolvido pelos fenícios, um povo de comerciantes e navegadores. Enquanto a escrita cuneiforme usava milhares de símbolos para representar palavras ou sílabas inteiras, o alfabeto fenício trouxe uma ideia genial. Cada símbolo representava um som da fala. Isso simplificou enormemente o processo de escrita e leitura. O alfabeto fenício, que é considerado o primeiro alfabeto completo, trouxe uma ideia genial. Cada símbolo representava um som da fala. Com apenas algumas dezenas de símbolos, dava para representar todos os sons da língua. Isso significava que qualquer pessoa, com um pouco de prática, poderia aprender a ler e escrever. Essa mudança, pequena mas poderosa, democratizou a escrita. Agora, não era mais necessário passar anos estudando para se tornar um escriba. A escrita se tornou acessível a muito mais pessoas. Aprender a ler e escrever ficou muito mais fácil e rápido. Isso teve um impacto profundo na sociedade, permitindo que mais pessoas participassem da vida cultural e intelectual de suas comunidades. Imagina o impacto que isso teve na difusão do conhecimento, na comunicação entre os povos, no desenvolvimento das civilizações. A escrita alfabética facilitou o registro e a transmissão de ideias, contribuindo para o avanço da ciência, da filosofia e da literatura. Com a escrita alfabética, as ideias puderam viajar mais longe e mais rápido. As trocas culturais e comerciais se intensificaram, e as civilizações puderam aprender umas com as outras de maneiras nunca antes possíveis. E assim, o legado da escrita cuneiforme e do alfabeto fenício continua vivo até hoje. Eles pavimentaram o caminho para os sistemas de escrita modernos que usamos diariamente, conectando pessoas ao redor do mundo e preservando o conhecimento para as futuras gerações. A invenção da escrita foi um passo enorme, mas espalhar o conhecimento ainda era difícil, porque copiar textos à mão era um trabalho enorme. Imagina só a vida dos monges séculos atrás, copiando manuscritos à luz de velas. Cada página era uma obra de arte, mas a produção era lenta. Aí, no século XV, entra em cena Johannes Gutenberg,
um cara que mudou o rumo da história. Ele juntou tecnologias que já existiam, prensas de vinho, tipos móveis, e criou uma máquina que inaugurou a era da comunicação em massa. A prensa de Gutenberg permitiu a produção em massa de livros, tornando-os mais baratos e acessíveis. Antes, o conhecimento era restrito a uma elite. Com a prensa, ele podia ser difundido para todo mundo, impulsionando o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Científica. Pensa bem, sem a prensa de Gutenberg, será que a gente estaria aqui conversando agora? A própria ideia de um vídeo acessível no mundo todo seria inimaginável. E que tal a gente falar agora sobre uma força fundamental da natureza, que está em tudo, mas a gente não vê: a eletricidade. Ela é uma das forças mais poderosas e versáteis que conhecemos, essencial para a vida moderna e presente em quase todos os aspectos do nosso dia a dia. Por milhares de anos, ela se manifestava nos raios, nas descargas estáticas, um mistério total. As pessoas observavam esses fenômenos com fascínio e medo, sem entender a verdadeira natureza dessa força invisível. Mas lá no século XVIII, cientistas como o Benjamin Franklin começaram a desvendar os segredos da eletricidade, abrindo caminho para a era da eletricidade. Franklin, com seu famoso experimento da pipa, demonstrou que os raios eram uma forma de eletricidade, mudando para sempre a nossa compreensão do mundo natural. Os experimentos com eletricidade estática levaram à compreensão da corrente elétrica, da condutividade e da resistência. Esses conceitos fundamentais permitiram que os cientistas e inventores começassem a manipular a eletricidade de maneiras práticas e úteis. Inventores como Alessandro Volta criaram a primeira bateria, conseguindo armazenar essa energia que antes parecia impossível de controlar. A invenção da bateria foi um marco crucial, pois permitiu o armazenamento e o uso controlado da eletricidade, abrindo caminho para inúmeras inovações. A partir daí, um novo mundo de possibilidades se abriu. A eletricidade começou a ser utilizada em uma variedade de dispositivos e aplicações, transformando a vida cotidiana de maneiras que antes eram inimagináveis. Imagina um mundo sem luz elétrica, sem geladeira, sem internet. Difícil, né? Antes da eletricidade, as noites eram escuras e perigosas, e a vida era muito mais limitada em termos de conforto e conveniência. Section 2. Iluminando o mundo e além. A lâmpada incandescente do Thomas Edison, mesmo que não tenha sido a primeira tentativa de criar luz artificial, foi a que realmente iluminou o mundo. Edison não só inventou a lâmpada, mas também desenvolveu todo um sistema de geração e distribuição de eletricidade, tornando a luz elétrica acessível a todos. De repente, a noite não era mais um problema, e as cidades nunca mais foram as mesmas. As ruas iluminadas trouxeram segurança e permitiram que as atividades continuassem após o pôr do sol, transformando a vida urbana. Mas a eletricidade ia muito além da iluminação. Ela revolucionou a indústria, permitindo a criação de motores elétricos que substituíram as máquinas a vapor, aumentando a eficiência e a produtividade. Ela deu força aos motores, possibilitando a revolução industrial e moldando a vida moderna. E a comunicação? A eletricidade também transformou a maneira como nos comunicamos. O telégrafo, o telefone, o rádio, todos dependentes da eletricidade para transmitir informações numa velocidade incrível. Esses avanços encurtaram distâncias e conectaram pessoas de maneiras que antes eram inimagináveis. O mundo ficou menor, mais conectado. A eletricidade permitiu que as informações viajassem rapidamente, mudando a forma como vivemos e trabalhamos. A eletricidade não iluminou só as nossas casas, mas também as nossas mentes, abrindo caminho para novas descobertas e avanços tecnológicos. Hoje, ela é a espinha dorsal da nossa sociedade, alimentando tudo, desde os nossos dispositivos eletrônicos até as tecnologias mais avançadas que moldam o futuro.
Das rodas à eletricidade, a gente percorreu um caminho e tanto, hein? Cada invenção que a gente viu aqui foi um passo importante na história da humanidade. Mas o mais importante é entender que a inovação nunca para. O que começou com a roda, um disco simples, nos trouxe robôs explorando outros planetas. Essas invenções não são coisas do passado, elas são a base do presente e as sementes do futuro. Elas nos lembram do poder da curiosidade, da nossa busca por conhecimento e da nossa capacidade de usar a criatividade para moldar o mundo. Então, continuem curiosos, continuem explorando, continuem questionando, porque o universo de descobertas é infinito. E não se esqueçam de se inscrever no canal e contar nos comentários qual invenção vocês acharam mais incrível. Até a próxima!